Não desista agora. Não se torne apenas mais alguém que começa com intensidade e termina com desculpas. Não recue só porque ficou difícil. A dificuldade não é o sinal para parar. É o sinal de que você chegou no ponto onde a maioria falha. O tempo não está esperando por você. Ele está passando. E enquanto você pensa, analisa, duvida e adia, ele continua correndo. Rápido demais para quem vive no modo confortável. Lento demais para quem age com urgência. A diferença nunca será talento, sorte ou inteligência. A diferença sempre será quem age quando não está pronto. Quem se move mesmo com medo. Quem decide antes de se sentir confiante. Nos momentos bons, qualquer pessoa acredita. Nos momentos fáceis, qualquer pessoa sonha. Mas é nos momentos difíceis que a verdade aparece. É ali que você descobre quem realmente é. Quando tudo pesa, quando ninguém aplaude, quando não existe motivação, apenas escolha. Você vai errar, vai falhar, vai se sentir perdido, vai se perguntar se está no caminho certo. Vai ter dias em que a mente trava e o corpo não responde. Vai haver momentos em que você não sabe o próximo passo. E isso não significa que você está fracassando. Significa que você está crescendo. O crescimento nunca foi confortável. Ele exige confronto interno. Exige atravessar a dúvida. Exige continuar mesmo sem clareza total. A vida não testa pessoas por acaso. Ela testa quem diz que quer mais. E quando o teste vem, ele não pergunta se você está pronto. Ele pergunta o que você vai fazer agora. Nesse ponto, não existe obstáculo. Existe apenas uma decisão: parar ou continuar, ceder ou avançar, reclamar ou assumir responsabilidade. O que você escolher hoje vai ecoar por muito tempo, porque cada escolha constrói ou destrói o futuro que você diz querer. E esse momento é um desses pontos sem volta. Em algum momento da jornada, tudo começa a ficar mais pesado. O entusiasmo inicial diminui. A empolgação que parecia infinita começa a falhar. Aquela sensação de que tudo seria rápido, simples e direto desaparece. E é exatamente aí que muitas pessoas confundem o processo com fracasso. Mas não é fracasso, é realidade. É o ponto onde o caminho deixa de ser imaginado e passa a ser vivido. Você entra nessa fase sem aviso. Um dia acorda e percebe que não há mais aplausos, não há incentivo externo, não há validação. Apenas tarefas repetidas, decisões difíceis e a sensação de que o esforço é maior do que o retorno imediato. É nesse momento que a mente começa a negociar. Ela oferece atalhos, sugere pausas longas demais, cria justificativas sofisticadas para desistir sem parecer desistência. A verdade é que ninguém cresce sem atravessar esse território. Não existe evolução sem desconforto. Não existe construção sem fricção. O que diferencia quem segue de quem para não é força física, nem sorte, nem condições perfeitas. É a disposição de continuar quando o processo perde o charme, quando o trabalho se torna silencioso, quando ninguém está olhando. Nesse ponto, os erros aparecem com mais frequência. As falhas se acumulam. As tentativas parecem não funcionar. A comparação com outras pessoas surge de forma automática. A mente começa a perguntar por que com outros parece mais fácil. Mas essa comparação ignora um detalhe fundamental. Você não vê o que acontece quando ninguém está assistindo. Você não vê as quedas, os ajustes, as noites difíceis, as decisões solitárias. É aqui que a dúvida tenta assumir o controle. Ela questiona suas escolhas, seus objetivos, sua capacidade. Ela sugere que talvez você não seja a pessoa certa para isso, que talvez tenha sonhado alto demais, que talvez seja melhor se contentar com menos. Essas perguntas não surgem porque você está errado. Elas surgem porque você está avançando. O processo de crescimento exige experimentação, exige errar e aprender, exige testar caminhos que não funcionam, exige se sentir inadequado antes de se tornar competente. Esse desconforto não é um sinal de alerta para parar, é um sinal de progresso, é o preço de sair do lugar comum. Há momentos em que você não sabe exatamente o que fazer em seguida. A clareza não é total, o plano não está perfeito, mas esperar clareza absoluta é uma armadilha.
escolha. A clareza vem com o movimento, não antes dele. Quem espera se sentir pronto geralmente nunca começa. Quem exige segurança total geralmente permanece parado. A vida testa exatamente nesse ponto. Ela observa o que você faz quando não há garantia, quando o resultado não é imediato, quando a recompensa parece distante. E o teste não é sobre vencer, é sobre persistir, é sobre decidir continuar mesmo sem confirmação externa de que tudo vai dar certo. Nesse estágio, o esforço começa a revelar caráter. A disciplina deixa de ser uma palavra bonita e se transforma em prática diária. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Executar o que foi planejado, mesmo sem entusiasmo. Avançar um pouco todos os dias, mesmo quando o progresso parece invisível. É também aqui que a responsabilidade muda de lugar. Não há mais como culpar circunstâncias, pessoas ou falta de oportunidade. A responsabilidade passa a ser interna. O que você faz com o tempo que tem, como reage às dificuldades, o quanto está disposto a aprender com os próprios erros. Essa fase exige maturidade emocional, exige aceitar que desconforto faz parte, que frustração é inevitável, que o crescimento não segue uma linha reta. Há dias de avanço e dias de estagnação. Há dias produtivos e dias em que apenas resistir já é uma vitória. E tudo isso faz parte do processo. Quem entende isso para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. Para de esperar motivação e passa a confiar em compromisso. Para de buscar atalhos e passa a valorizar consistência. O progresso deixa de ser uma explosão e passa a ser uma construção silenciosa. O caminho real é feito de decisões pequenas, repetidas muitas vezes. Não é o grande gesto ocasional que transforma uma vida. É a escolha diária de não abandonar o que foi começado. É a capacidade de continuar mesmo quando ninguém percebe, quando ninguém reconhece, quando ninguém incentiva. Esse é o momento em que você decide se o objetivo é apenas uma ideia ou um compromisso, se o sonho é apenas um pensamento confortável ou algo que realmente orienta suas ações. A maioria para aqui. Não porque não pode continuar, mas porque escolhe não enfrentar o desconforto. Seguir adiante exige aceitar que o processo não vai se adaptar a você. É você quem precisa se adaptar ao processo. Ajustar rotas, corrigir erros, fortalecer a mente e seguir. Não há glamour nessa fase. Há trabalho. Há repetição. Há paciência. E é exatamente isso que constrói algo sólido. O que nasce do esforço consistente não depende de sorte, depende de continuidade, depende de escolhas feitas, mesmo quando ninguém está observando. Depende da capacidade de permanecer em movimento quando parar parece mais fácil. Esse bloco da jornada não é sobre vitória, é sobre permanência, sobre provar para si que você consegue continuar mesmo sem garantias. E essa prova, uma vez conquistada, muda tudo. Chega um momento em que a dificuldade deixa de ser externa e passa a ser interna. Já não é mais o ambiente, o tempo ou as circunstâncias que pesam. É a própria mente. É ali que a verdadeira batalha começa. Porque quando o caminho se prolonga e o resultado não aparece como esperado, a mente passa a questionar tudo. Questiona o esforço, o objetivo, a direção e, principalmente, questiona você. Nesse ponto, não há mais empolgação para sustentar o movimento. O que existe é escolha. Escolha consciente, escolha repetida, escolha silenciosa. A maioria das pessoas não para porque algo deu errado, porque cansou de decidir todos os dias, porque subestimou o desgaste mental de continuar sem garantias, porque confundiu desconforto com sinal de desistência. A verdade é que ninguém avança sem pagar esse preço. Crescer exige tomar decisões mesmo quando a vontade desaparece. Exige agir quando o sentimento diz para parar. Exige disciplina quando a motivação falha. É aqui que o caminho começa a separar quem deseja de quem executa, quem apenas fala de mudança e quem realmente sustenta o processo. A mente vai tentar proteger você. Ela vai sugerir descanso excessivo, vai criar histórias convincentes para justificar a pausa, vai dizer que amanhã
amanhã será melhor, que depois será mais fácil, que agora não é o momento ideal. Mas essas sugestões não são estratégias, são fugas disfarçadas de prudência, são formas sofisticadas de evitar o desconforto. E quanto mais você escuta essas negociações internas, mais fraca fica a sua capacidade de decidir. Cada vez que você adia, reforça o hábito de não agir. Cada vez que cede, ensina a si que parar é aceitável. A disciplina não desaparece de uma vez. Ela se dissolve lentamente, decisão após decisão. Nesse estágio, não existe meio termo. Ou você assume controle das próprias ações, ou permite que o cansaço decida por você. Ou você escolhe continuar mesmo sem prazer imediato, ou aceita os resultados de parar, porque não decidir também é uma decisão, e geralmente é a mais cara. A escolha de continuar não é heróica, não é grandiosa, não vem acompanhada de emoção intensa. Ela é simples, quase entediante. É levantar e fazer, é executar o básico. É cumprir o que foi definido, mesmo quando não há vontade. É repetir o processo sem aplausos. Muitas pessoas acreditam que quem vence nunca duvida. Isso não é verdade. Quem vence duvida, sente medo, sente insegurança. A diferença é que não permite que essas emoções determinem as ações. Aprende a agir apesar delas. Aprende a não negociar com o desconforto. A dor dessa fase é silenciosa. Não é uma dor dramática. É uma pressão constante, um peso diário, uma sensação de estar sempre exigindo algo de si. E isso cansa. Cansa porque exige maturidade. Exige assumir responsabilidade total pelas próprias escolhas. Não há mais desculpas externas. Aqui, você começa a perceber que a maior ameaça não é falhar, é parar, é abandonar o processo no meio, é chegar perto do ponto de virada e desistir por exaustão mental. A maioria não falha por incapacidade, falha por desistência precoce. A escolha de continuar redefine a relação com o tempo. Você para de buscar resultados imediatos e passa a respeitar o processo. Para de exigir retorno rápido e começa a investir em construção sólida. Entende que o progresso real é acumulativo, não instantâneo. Essa decisão também muda a forma como você se enxerga. Cada dia em que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, fortalece a identidade de alguém confiável para si, alguém que cumpre o que promete, alguém que não depende de emoção para agir. Essa identidade é construída lentamente, mas uma vez estabelecida, sustenta qualquer objetivo. A escolha consciente exige abrir mão de conforto, exige dizer não a distrações, exige priorizar o que importa, exige aceitar que nem todos vão entender o seu foco. Algumas pessoas vão achar exagero, outras vão minimizar o esforço, outras vão dizer que você está levando a sério demais. Mas quem paga o preço da desistência não são elas, é você. Nesse ponto, você entende que o maior compromisso não é com um resultado externo, é com o processo interno, é com a versão de si que não recua diante da dificuldade, é com a construção de caráter que acontece quando ninguém está olhando. Continuar não garante sucesso imediato, mas parar garante arrependimento. E o arrependimento não aparece no momento da desistência. Ele aparece depois, quando o tempo passa, quando as oportunidades diminuem, quando você percebe que tinha capacidade, mas não sustentou o processo. Essa escolha diária de continuar molda a mente, torna você mais resiliente, mais consciente, menos reativo. Você aprende a não dramatizar cada obstáculo. Aprende a lidar com pressão sem colapsar. Aprende que desconforto não é inimigo, é parte do caminho. O processo não fica mais fácil, você fica mais preparado. As dificuldades não desaparecem. Você aprende a atravessá-las. A escolha de continuar não elimina a dor, mas transforma o significado dela. A dor deixa de ser um sinal de erro e passa a ser um sinal de crescimento. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem porque não percebem que já estão mudando, que a transformação interna acontece antes da externa, que a força que estão construindo agora será decisiva mais à frente. Mas isso só se revela para quem permanece.
permanece. A escolha está sempre presente, todos os dias, em cada pequena decisão. Continuar ou recuar, executar ou adiar, enfrentar ou evitar. E essas escolhas, somadas, definem quem você se torna. Não é sobre força momentânea, é sobre consistência. Não é sobre intensidade ocasional, é sobre permanência. Quem entende isso para de esperar condições perfeitas e passa a agir com o que tem. Onde está? Agora. Esse bloco da jornada não é visível para os outros. É interno, silencioso, mas é nele que o alicerce é construído. Sem ele, nada se sustenta. Com ele, o caminho continua. Existe um momento em que a emoção deixa de ajudar. Ela não empurra mais, não inspira, não aquece. Ela simplesmente some. E é nesse exato ponto que a disciplina precisa assumir o controle, porque emoção é instável. Ela varia conforme o humor, o ambiente, o cansaço e as circunstâncias. Disciplina não. Disciplina é decisão sustentada no tempo. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir vontade para agir. Esperam o momento certo. Esperam o impulso interno. Esperam o dia em que tudo vai parecer mais fácil. Mas esse dia raramente chega. E quando chega, não permanece. Quem constrói algo sólido não depende de sensação, depende de compromisso. A disciplina começa quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem energia emocional, mesmo sem entusiasmo, mesmo sem reconhecimento. É acordar e executar, é cumprir o básico, é respeitar o processo, não porque é agradável, mas porque é necessário. Nesse estágio, o corpo pode até responder, mas a mente tenta resistir. Ela questiona o esforço, reclama do desgaste, sugere interrupções. Mas cada vez que você age apesar dessa resistência, algo muda internamente. Você começa a perceber que não é refém do que sente, que sentimentos não comandam suas ações, que você pode avançar mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo inseguro. A disciplina não elimina a dor, ela organiza a dor, dá direção ao esforço, transforma sofrimento aleatório em sacrifício com propósito. Sem disciplina, a dor parece injusta. Com disciplina, a dor passa a ter sentido. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem porque confundem cansaço com incapacidade. Mas cansaço não é sinal de limite, é sinal de esforço, é sinal de que você está se exigindo além do conforto. A diferença entre quem cresce e quem para está na forma como interpreta esse cansaço. Quando a emoção falha, o hábito sustenta. Quando a motivação some, o sistema mantém o movimento. Criar rotina não é engessamento, é liberdade, porque elimina a necessidade de decidir o tempo todo. Você não discute com a mente, você simplesmente faz. A disciplina exige renúncia, exige abrir mão de prazeres imediatos em troca de algo maior, exige escolher o que constrói, mesmo quando o que distrai parece mais atraente. E essa escolha não é feita uma vez, é feita diariamente. Nesse processo, você começa a desenvolver autocontrole, aprende a observar impulsos sem segui-los, aprende a lidar com desconforto sem fugir, aprende a sustentar esforço sem recompensa imediata. Isso fortalece algo profundo, confiança interna, a certeza de que você consegue cumprir o que se propõe. A disciplina também expõe verdades. Ela revela limites, mostra onde você costuma ceder, onde costuma se enganar, onde costuma negociar com facilidade. Mas essa exposição não é para punir, é para ajustar, para corrigir, para fortalecer. Aos poucos, você percebe que não precisa estar bem para agir bem, não precisa estar motivado para ser consistente, não precisa estar confiante para ser disciplinado. A ação precede o sentimento, não o contrário. Esse entendimento muda tudo. Você para de esperar condições ideais, para de culpar fatores externos, para de se definir pelo estado emocional do dia, passa a se definir pelo que faz independentemente dele. A disciplina constrói identidade. Cada ação repetida reforça quem você está se tornando. Quando você age com consistência, mesmo sem vontade, está dizendo para si: eu sou alguém que cumpre, eu sou alguém confiável, eu sou alguém que não abandona. Essa identidade se fortalece em silêncio. Não é visível de imediato, mas ela sustenta decisões futuras, sustenta escolhas difíceis, sustenta momentos de pressão. Quando você precisa continuar e tudo em você quer parar,
é essa identidade que responde. O processo não fica mais leve rapidamente, mas você fica mais forte. O esforço que antes parecia impossível começa a se tornar normal. O desconforto deixa de assustar. Ele passa a ser esperado. E o que é esperado perde o poder de paralisar. A disciplina também redefine o valor do tempo. Você começa a tratar cada dia como uma oportunidade de construir algo, não como algo a ser desperdiçado. Entende que pequenas ações, quando repetidas, criam resultados exponenciais. Que o que parece insignificante hoje se torna decisivo amanhã. Nesse estágio, você não busca perfeição, busca progresso. Não exige desempenho máximo todos os dias. Exige presença, comparecer, fazer o que é possível naquele dia. Isso mantém o movimento vivo. A disciplina não grita, não chama a atenção. Ela se manifesta em silêncio, em escolhas discretas, em atitudes que ninguém vê. E é por isso que poucos a sustentam. Porque não há glamour, há trabalho. Mas é exatamente essa ausência de glamour que constrói algo real. Algo que não depende de aplausos. Algo que não desmorona quando a motivação cai. Algo que permanece. Você começa a perceber que o maior ganho não é externo, é interno. É a capacidade de confiar em si, de saber que, independentemente do cenário, você continuará fazendo o que precisa ser feito. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser esforço e começa a ser padrão. Não porque ficou fácil, mas porque se tornou parte de quem você é. E quando isso acontece, o caminho segue, mesmo sem emoção. Chega uma fase em que a pressão aumenta de forma constante. Não é mais apenas o esforço diário, é a soma dele, o peso acumulado das escolhas, a consciência de que não há mais como fingir. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. E essa clareza traz responsabilidade. Porque quando você sabe, não pode mais se esconder atrás da ignorância. A pressão não surge para destruir, ela surge para revelar. Revelar o quanto você consegue sustentar, o quanto consegue manter o foco quando tudo parece exigir mais de você. O quanto está disposto a continuar mesmo quando a margem de erro diminui. A pressão testa não apenas a capacidade, mas o caráter. Nesse estágio, as decisões ficam mais sérias, as consequências mais visíveis. Cada escolha tem peso, cada ação gera impacto. Não há espaço para improviso constante. Não há espaço para desculpas repetidas. O processo exige maturidade. Exige assumir que tudo o que acontece agora é resultado direto do que foi feito antes. A responsabilidade deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser prática diária. É assumir que o tempo é limitado, que a energia precisa ser direcionada, que não é possível abraçar tudo. Você precisa escolher onde colocar foco. Precisa decidir o que entra e o que sai da sua rotina. Precisa proteger o que está construindo. A pressão também expõe fragilidades. Ela mostra onde você ainda cede, onde ainda se distrai, onde ainda se sabota. E isso pode ser desconfortável, porque exige honestidade, exige olhar para si sem máscaras, exige admitir que ainda há ajustes a serem feitos. Muitas pessoas tentam aliviar a pressão abandonando o processo, mas isso não elimina a pressão, apenas a transfere para o futuro, onde ela volta em forma de arrependimento. A pressão do agora é temporária, a do arrependimento é permanente, e você começa a entender isso com clareza. Aqui, o teste não é sobre intensidade, é sobre constância sob carga, é sobre continuar entregando mesmo quando o peso aumenta, mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando a mente tenta negociar. A pressão testa se a disciplina construída até aqui é real ou apenas circunstancial. Você percebe que não pode mais depender de circunstâncias favoráveis, não pode mais esperar dias bons para agir. O processo exige presença mesmo nos dias ruins, exige execução mesmo sob cansaço. Exige clareza mesmo em meio ao ruído. Nesse ponto, você aprende a organizar prioridades. Aprende a dizer não com mais facilidade. Aprende que cada sim tem um custo, que cada escolha exige renúncia. E começa a aceitar isso sem ressentimento, porque entende que foco não é exclusão, é direcionamento. A pressão também redefine o conceito de esforço. Não é mais fazer muito, é fazer o certo
certo, é direcionar energia de forma inteligente, é evitar desperdício, é agir com intenção. Isso exige consciência, exige planejamento, exige autocontrole. Você começa a perceber que a maior pressão não vem de fora, vem de dentro, da expectativa que você tem sobre si, da consciência do potencial que ainda não foi totalmente utilizado. E isso pode ser desconfortável, porque não há como fugir de si. Nesse estágio, o crescimento exige resiliência emocional, exige aprender a conviver com cobrança sem colapsar, a lidar com frustração sem desistir, a aceitar críticas sem se desorganizar, a seguir mesmo quando o reconhecimento demora. A pressão revela quem você é quando ninguém está facilitando, quando não há margem para erro, quando a responsabilidade é totalmente sua. E essa revelação pode assustar ou fortalecer. Depende de como você responde. Você aprende que manter a consistência sob pressão é uma habilidade rara e que essa habilidade não se desenvolve sem atravessar desconforto, sem aceitar o peso do processo, sem assumir que o caminho exige mais de você do que você imaginava no início. Aqui, você deixa de romantizar o esforço. Entende que não é bonito, não é inspirador o tempo todo, é cansativo, é repetitivo, é exigente, mas é exatamente isso que constrói algo sólido, algo que não se desfaz com facilidade. A pressão também ensina limites, mostra onde é preciso ajustar ritmo, onde é preciso recuperar energia, onde é preciso fortalecer a base. Não se trata de se destruir, trata-se de se sustentar, de aprender a avançar sem quebrar. Nesse ponto, você começa a confiar mais no processo do que nas emoções. Confia no que foi construído, confia nos hábitos, confia na disciplina. Mesmo quando a mente tenta sabotar, você continua porque sabe que parar agora custa mais do que continuar. A responsabilidade que você assume aqui muda a forma como você se posiciona diante da vida. Você para de se ver como alguém reagindo às circunstâncias e passa a se ver como alguém construindo resultados. Isso muda a postura, muda a forma de pensar, muda a forma de agir. A pressão não diminui rapidamente, mas você se adapta, desenvolve resistência, aprende a funcionar mesmo sob carga, aprende a manter clareza em meio ao caos, aprende a não se perder quando as coisas apertam. Esse bloco da jornada é decisivo porque consolida tudo o que foi construído até agora. Sem ele, a disciplina não se sustenta. Com ele, a mentalidade se fortalece. Você começa a perceber que consegue lidar com mais do que imaginava. E quando essa percepção se instala, algo muda internamente. Você não se vê mais como alguém tentando, você se vê como alguém que sustenta, que aguenta, que continua. A pressão não é o fim do caminho, é a confirmação de que você está nele, e atravessá-la sem recuar prepara você para o próximo nível. Depois de atravessar pressão, responsabilidade e desgaste, algo começa a se estabilizar internamente. Não porque ficou fácil, não porque a dor desapareceu, mas porque você mudou. A forma como reage já não é a mesma. O que antes abalava agora é absorvido. O que antes paralisava agora é enfrentado. A resistência não surge como força explosiva, mas como constância silenciosa. Nesse ponto, você percebe que já não está apenas tentando, está sustentando. Existe uma diferença profunda entre quem começa algo e quem permanece. Permanecer exige uma identidade específica, exige coerência entre discurso e ação, exige que o que você faz diariamente esteja alinhado com o que diz querer construir. A resistência não é teimosia, é clareza, é saber por que você continua mesmo quando tudo em você pede descanso. É entender que parar agora não significa aliviar a dor, apenas adiá-la. É reconhecer que o desconforto atual é parte do processo de consolidação, que esse é o momento em que muitos abandonam porque não percebem o quanto já avançaram. Aqui, você começa a sentir o peso da identidade que está sendo formada. Não é mais possível agir como antes. As escolhas precisam ser coerentes, os hábitos precisam ser mantidos. A margem para auto-engano diminui, porque agora você sabe do que é capaz. E ignorar isso custa caro internamente. A resistência se manifesta em
em detalhes, em continuar mesmo cansado, em manter o foco mesmo distraído, em corrigir erros sem dramatizar, em seguir o plano mesmo quando a ansiedade tenta assumir o controle. Isso não acontece por acaso, é resultado direto de tudo o que foi construído até aqui. Você começa a perceber que não está mais lutando contra o processo, está integrado a ele. O esforço não é mais uma surpresa, ele é esperado. E quando algo é esperado, perde o poder de desorganizar. A dor ainda existe, mas não domina. Ela passa a ser administrada. Nesse estágio, a comparação com outras pessoas perde força. Você entende que cada trajetória tem ritmo próprio, que o único parâmetro válido é a sua própria consistência, que olhar demais para fora enfraquece o que está sendo construído por dentro. A identidade se fortalece quando você percebe que consegue continuar mesmo sem reforço externo, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem validação. Isso cria autonomia emocional. Você deixa de depender de aprovação para agir. Deixa de precisar que alguém confirme seu valor. Você sabe, essa certeza não é arrogância, é estabilidade interna. É a tranquilidade de quem entende que está fazendo o que precisa ser feito, de quem não se perde em excesso de expectativas, de quem aceita o processo como ele é, sem tentar negociar cada etapa. A resistência também exige cuidado. Não é sobre se destruir, é sobre se sustentar. Aprender a respeitar limites sem usar isso como desculpa. Aprender a recuperar energia sem abandonar a disciplina. Aprender a avançar com inteligência. Aqui, você aprende a diferenciar cansaço de desistência. Aprende a pausar sem abandonar. Aprende a ajustar sem romper. Essa habilidade é rara e é ela que permite atravessar ciclos longos sem colapsar. A identidade que se forma nesse ponto é sólida porque foi testada. Não nasceu de teoria, nasceu de prática, de repetição, de enfrentamento. Você não acredita que é capaz. Você sabe que é, porque já provou isso para si. Esse é o ponto sem retorno. Porque voltar ao padrão anterior já não faz sentido, já não satisfaz, já não encaixa. Você mudou demais para fingir que não mudou, e isso cria um compromisso silencioso com a continuidade. Você começa a perceber que o verdadeiro avanço não é apenas externo, é interno. É a forma como você lida com pressão, como responde ao erro, como administra o tempo, como sustenta escolhas difíceis. Isso redefine quem você é. A resistência aqui não é um ato isolado, é um estado, uma postura, uma forma de existir no processo. Você não está mais buscando força. Você se tornou mais forte. Não está mais buscando disciplina. Ela já faz parte da sua rotina. O caminho ainda exige esforço, ainda exige atenção, ainda exige decisão diária. Mas agora existe base, existe estrutura, existe identidade. E isso muda completamente a forma como você encara o que vem pela frente. Você entende que não chegou até aqui por acaso. Cada escolha teve peso. Cada dia contou. Cada vez que você decidiu continuar, mesmo sem vontade, construiu algo que agora sustenta você. Esse bloco da jornada prepara o terreno para o momento mais intenso, o ponto em que tudo o que foi construído será colocado à prova, onde não há mais espaço para dúvida, onde a decisão final se impõe. A resistência não é o fim, é a preparação, é o fortalecimento final antes do confronto decisivo, e você já não é a mesma pessoa que começou. Chega um ponto em que não há mais espaço para dúvida. Tudo o que foi construído até aqui converge para um único momento. Um momento silencioso, interno, decisivo. Não há plateia, não há aplausos, não há incentivo externo. Existe apenas você diante da própria consciência. E nesse instante, nenhuma justificativa se sustenta. Você percebe que não é mais sobre tentar, é sobre ser. Não é mais sobre intenção, é sobre ação contínua. Tudo o que foi aprendido, tudo o que foi suportado, tudo o que foi repetido se encontra aqui. O caminho não aceita mais hesitação. Ele exige posicionamento. Nesse ponto, o desconforto atinge o ápice. O corpo sente, a mente pesa, a pressão se intensifica, há medo, há insegurança, há cansaço. Tudo aparece ao mesmo tempo. Mas agora você entende algo fundamental. Essas sensações não são sinais de fraqueza, são sinais de transição. São o preço de atravessar um limite interno. Aqui,
Muitas pessoas desistem porque acreditam que chegaram longe demais para continuar, mas a verdade é o oposto. Elas chegaram perto demais da transformação para recuar. O clímax não é o momento mais bonito, é o mais exigente. Ele não pede coragem emocional, ele pede comprometimento absoluto. Você sente vontade de parar, de aliviar, de negociar, de justificar, mas não negocia, porque agora você sabe o custo real da desistência, sabe o peso do arrependimento, sabe como é olhar para trás e perceber que poderia ter ido além, e essa consciência não permite recuo. O clímax exige que você se posicione mesmo com medo, que avance mesmo cansado, que execute mesmo sem prazer. Não há motivação salvadora, não há impulso mágico. Existe apenas a decisão crua de continuar. Nesse momento, você entende que a dor faz parte do acordo, que o processo nunca prometeu conforto, prometeu transformação. E transformação exige ruptura, exige deixar versões antigas para trás, exige abandonar padrões que já não servem. A mente tenta criar cenários, tenta prever resultados, tenta calcular riscos, mas você já não depende disso. Você age, porque aprendeu que a ação precede a confiança, que o movimento gera clareza, que parar para pensar demais apenas alimenta o medo. O clímax é o ponto onde você escolhe quem comanda, o desconforto ou a decisão. E essa escolha define tudo, porque a partir daqui não é mais possível fingir. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. E sabe que não fazer tem consequências. Você entra em um estado de foco profundo. As distrações perdem força. As opiniões externas se tornam irrelevantes. Existe apenas a tarefa à frente. Apenas o próximo passo. Apenas a execução. O esforço aqui é intenso. Não há romantização. Há suor, há desgaste. Há momentos em que tudo parece pesado demais. Mas você continua. Não porque é fácil, mas porque parar já não é uma opção aceitável. Nesse ponto, algo muda internamente. Não é visível, não é explosivo, é silencioso. Uma mudança de identidade. Você deixa de se ver como alguém lutando para manter disciplina. Você se vê como alguém que simplesmente não abandona. Essa mudança é definitiva, porque ela não depende de circunstâncias, ela não depende de emoção, ela nasce da repetição sob pressão, da decisão sustentada no limite, da escolha feita quando tudo em você queria parar. O clímax revela força que você não sabia que tinha, não porque ela surgiu do nada, mas porque foi construída aos poucos, em cada dia difícil, em cada decisão incômoda, em cada momento em que você escolheu continuar. Você entende que o processo não estava tentando te quebrar, estava tentando te moldar, estava retirando excessos, estava fortalecendo o essencial, estava preparando você para sustentar algo maior. Nesse momento, o medo perde poder. Ele ainda existe, mas não governa. A dor ainda existe, mas não paralisa. A pressão ainda existe, mas não domina. Você aprende a caminhar com tudo isso sem colapsar. O clímax não é um final, é uma passagem. É o ponto em que você cruza um limite interno e não retorna. Porque agora você sabe quem é quando as coisas apertam, sabe como reage sob pressão, sabe que consegue continuar. Essa consciência muda a forma como você encara tudo a partir daqui. Você não se pergunta mais se é capaz. Você sabe que é, porque já esteve no limite e não recuou. O clímax é o momento em que o compromisso se torna inegociável, onde a decisão deixa de ser discutida e passa a ser executada, onde a disciplina deixa de ser esforço e se torna padrão. E quando você atravessa esse ponto, não há volta para a versão anterior. Existe apenas continuidade, existe apenas construção, existe apenas a próxima etapa. Depois de tudo isso, uma verdade permanece clara. O processo nunca foi sobre facilidade, nunca foi sobre conforto, nunca foi sobre sentir vontade todos os dias. Sempre foi sobre quem você escolhe ser quando ninguém está observando, quando não há aplausos, quando não há garantias, quando só existe você e a decisão de continuar. O caminho não muda, ele continua exigente, continua pedindo presença, continua cobrando consistência, mas você mudou. E essa mudança é o que sustenta tudo daqui para frente. Você já não depende de motivação para agir, já não espera o cenário perfeito, já não negocia com a própria consciência. Você sabe o que precisa ser feito e faz. A dor que você sentiu não foi em vão. O cansaço não foi desperdício. As dúvidas não foram sinais de fraqueza. Tudo isso foi parte da construção, parte do fortalecimento, parte da transformação, que não acontece de fora para dentro, mas de dentro
dentro para fora. Agora, cada dia se torna uma oportunidade silenciosa de reafirmar quem você é. Não com palavras, com ações, não com promessas, com execução. O compromisso que você assumiu não é com um resultado imediato, é com a continuidade, é com a disciplina, é com a versão de si que não recua quando fica difícil. Você entende que vencer não é um evento isolado, é um padrão, é a soma de escolhas feitas diariamente, é a capacidade de seguir mesmo quando ninguém está incentivando, é a coragem de continuar mesmo quando o caminho parece longo. O tempo continua passando, ele não desacelera, não espera, mas agora você não está mais distraído, você está consciente, presente, em movimento, e isso faz toda a diferença. Não existe linha de chegada definitiva, existe constância, existe compromisso, existe a decisão renovada a cada manhã de agir de acordo com o que você diz acreditar. Isso é o que separa quem apenas deseja de quem constrói. A partir daqui, não se trata de provar nada para ninguém. Trata-se de honrar o que você sabe sobre si. Trata-se de não abandonar o que foi iniciado. Trata-se de continuar mesmo quando é difícil, porque agora você entende que é exatamente aí que tudo se define. O processo segue e você segue com ele. Não porque é fácil, mas porque você se tornou alguém que não para.